Olá, olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmara e Gestão. Tudo bem, pessoal? Mais um episódio iniciando. Queria pedir encarecidamente para você curtir esse episódio, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí para ter as notificações. Isso ajuda a gente a postar, né, esse conteúdo tão interessante que a gente está buscando trazer para vocês. Tá joia? Vamos dar os nossos recadinhos? Vamos lá, então, primeiramente vamos falar de Carga Express, o laboratório móvel que mais cresce no país. Então, se você que trabalha com implantes e também trabalha com protocolo, eles oferecem a oportunidade de você iniciar e finalizar todos os protocolos em um mesmo dia. Então, você conseguir oferecer a possibilidade aos seus pacientes de voltar a sorrir, mastigar e, além, é claro, de otimizar a sua hora clínica. Então, entre em contato com o time da Carga, que eu tenho certeza que você vai amar. E também a nossa contabilidade especialista em odontologia, que é a Sorria. Então, gente, a gente sabe que a gente não gosta muito de falar de contabilidade, né? Mas não há nada melhor do que você ter um time de especialistas que vão fazer, inclusive, você economizar mais com o imposto, óbvio, de uma maneira segura e inteligente. Então, entre em contato com a Sorria, que eles vão te dar de presente uma consultoria de brinde aí para conhecer mais sobre o seu negócio. E agora vamos chamar o nosso convidado. Vamos lá, convidado de hoje é um ser humano magnífico que todos ao seu redor o veneram pela sua simplicidade. É um cara super capaz, que está no nosso meio aí da cirurgia, da implantodontia, da cirurgia bucomaxilo há muito tempo, né? Não é querendo falar a idade dele, nós não vamos falar sobre isso aqui, mas é um cara muito experiente que, assim, muitas vezes novos profissionais acabam se inspirando nele, inclusive é uma das minhas inspirações dentro da cirurgia. É um parceiro aí de trabalho, né, do nosso dia a dia de correria clínica, é um professor assim espetacular, tá? Seja muito bem-vindo, professor Paulo Saad. Muito obrigado pelo honroso convite, pelas palavras gentis, né? O casal jovem aí quebrando barreiras, paradigmas, colocando novas situações para a odontologia. Eu venho acompanhando aí o podcast de vocês e realmente é bacana, né? A gente poder ter esse espaço, poder conversar. Não sei, pode falar a idade, tranquilo, 60 tá bem. Super bem. Eu acho que nessa idade, é uma frase fantástica que minha mãe usava, o problema começa a ser a memória. Então a gente tem dois problemas. Um é a falta de memória, e o segundo problema você não lembra, então você acaba ficando um pouco mais soltinho. Isso é sempre muito bom. Mas é uma honra estar aqui com vocês. Parabéns também pelas instalações, né? Pela seriedade que vocês colocam no podcast. Então, eu acredito que não é mais um podcast, é o podcast. E eu fico muito feliz de ter sido elencado a poder sentar nessa cadeira. Que legal, a gente Obrigado, fica professor. feliz. É 60 de idade, quanto de profissão? De odontologia? São 34 anos. 34 anos. Muita coisa mudou, né, professor? Demais, demais. Muita coisa para o bem, muita coisa que a gente talvez ainda não conseguiu assimilar tão bem essa velocidade, mas eu acho que está aí, acho que é uma profissão brilhante, né? Tanto é que a gente conseguiu transmitir isso. Eu tenho 2 filhos, o Bruno e o Gabriel, que são dentistas. Que legal. Então, acho que a gente mostrar a mãe deles, a Érica também é dentista. Então, a gente sempre mostrou esse lado bacana da odontologia, do esforço. Tanto é que acabou contaminando De uma maneira eles positiva. de uma maneira produtiva. Bruno né? e Gabriel. Bruno e Gabriel. O Bruno e o Gabriel tiveram os pais de inspiração, né? Tivemos. E o professor Paulo, quem foi a sua inspiração para tornar-se Sempre odontólogo? quis ser dentista, desde pequeno. Eu acho que quando era pequeno eu pensava só em bagunçar, nunca pensei em fazer nada, eu era muito inconsequente e dei muito trabalho para os meus pais. Eu venho de uma família de médicos, meu pai é médico, minha mãe é médica, são filhos únicos, então eu nunca tive o privilégio de ter um tio para poder falar, dá para se inspirar e tal. Então eu tenho 5 irmãos, nós somos uma família de 6 homens e uma irmã de coração, que é a Maria Aparecida, a Cida. Então a família foi sempre muito unida. O normal seria se enveredar para o lado da medicina, que a gente aspirava a isso todo dia com meu pai. E meu pai realmente ele foi uma grande figura dentro da medicina, fez da profissão a vida dele. Professor, desde que se formou na Escola Paulista de Medicina.
Então, ele poderia ser minha inspiração. Nós não tínhamos dentistas próximos. Eu tive um tio, foi uma grande expressão, irmão do meu pai, eu falei que eles eram filhos únicos, mas meu tio faleceu muito cedo. E ele era dentista, professor em São José dos Campos. E tem cada história com ele que são incríveis. E eu fico assim, que pena que eu não conheci o tio Nelson como dentista. Mas eu acho que ele me ajuda muito de todas as maneiras. Então eu não tive inspiração, não pensava em ser dentista, não pensava em estudar, pensava em ser corredor de Fórmula 1. Era a ideia. Diferente. Diferente e errado, né, Matheus? Fugi de casa com 15 anos para correr de kart. Olha. Caramba. E abriram portas maravilhosas, né? Com o Antônio Pedro Rodrigues, que era o Toninho, português, o melhor amigo do Becão, do Ayrton Senna. Então, hoje a gente fala isso, que bom que na época não tinha o tal do celular. Senão a gente era famoso, né? Mas assim, passei algumas tardes na casa do Ayrton, com o seu Milton, com a dona Neide, e aí eu achava que a gente ia... E ele indo para a Europa nessa época, e você sonhava. Na verdade, a única coisa que eu consegui foi perder 3 anos de escola, precisar depois correr atrás disso. E aí eu mirei na medicina, e ia para uma faculdade de medicina. Passei 1 mês para poder fazer a faculdade, pensar se a gente... E, de repente, saiu a vaga numa faculdade de odontologia, uma faculdade que era subsidiada, tinha valores menores, e eu ia me formar mais rápido. E eu fui para odontologia. Foi muito legal, muito, muito legal. E seus pais aceitaram, assim, tranquilamente? Ou... Pô, acho pressão. Vocês imaginam ser pai de 6 filhos homens? Numa época, eu sou o quinto. O mais velho é jornalista, o segundo fez 1 ano, 8 meses de medicina na Faculdade de Medicina da USP, aqui desistiu, foi ser cineasta. Nossa. O terceiro é músico. O quarto, ele é empresário. Eu sou o quinto. E o sexto é médico, é o Duda. Ele mora aqui em São Paulo, é ortopedista. Melhor ortopedista do mundo. Que bom. Que legal. Então foi assim, era difícil, né? Eles nunca implicaram com nada. Mas é claro que o grande sonho era poder seguir a carreira deles, né? E a paixão pela cirurgia foi logo de cara na faculdade ou teve seus perrengues? Como que aconteceu essa... Parece que a gente adivinha sempre por perrengue, né? Eu gostava muito da patologia. Meu pai era professor de patologia, então parecia que tinha que ter essa sina. E comecei a estudar. E aí, em certo momento, numa disciplina de semiologia, surgiu uma grande dúvida e eu havia estudado isso. E aí houve um conflito entre professor, aluno e tal. E quem me amparou nisso foi o professor João Jorge de Barros, o JJ Barros. Talvez uma das maiores expressões da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial no Brasil e no mundo. E nesse instante ele quase que me adotou, talvez por esse arrojo, esse ímpeto de discutir, de mostrar, numa época que as coisas eram difíceis. Hoje você dá um Google aí e começa uma discussão. Naquela época, ou você já vinha alimentado de um conhecimento, ou você tinha que buscar ele por meios na biblioteca, artigos que demoravam para chegar. E foi legal nisso. Aí abriram as portas, eu fui ser monitor de cirurgia, depois acabei a faculdade, fui convidado para trabalhar com o professor Barros na faculdade com ele, e aí segui o caminho. Foi muito bacana. Mas aí virou uma paixão. Mas foi legal porque pôde unir a cirurgia com a patologia. Então, no começo, o tratamento das lesões, dos tumores, a gente ficava muito assim liberto de poder precisar encaminhar, então a gente acaba operando, tendo um acesso maior ao hospital, e isso acabou fascinando para a cirurgia. Entendi. Primeiro você fez a bucomaxilo ou a implantodontia? Primeiro eu fiz a semiologia com o querido professor Silvio Borax, aqui na Unicid e na Santa Casa de São Paulo. No meio do curso, o professor Barros nos brindou com uma bolsa pela Kellogg Foundation para estudar em Birmingham, no Alabama, que era a faculdade que ele estudou. Estava sendo um dos primeiros brasileiros a voltar para onde ele havia se formado, fez o fellowship e a residência dele na época. Então eu fui para lá e quando eu voltei, eu não tinha nem o título de semiologia, nem o título de cirurgião, porque não era validado isso.
Aí eu acabei terminando a semiologia, fui fazer cirurgia e traumatologia com o Dr. João Gualberto Cerqueira Luz, que é uma das fontes de inspiração. E aí entrei no mestrado. É coisa engraçada, porque eu vinha com título e eu tinha que ter uma universidade federal. E a gente não poderia validar aqui em São Paulo. A gente tinha a Universidade de São Paulo, ou eu ia para Alfenas, ia para Minas, e aí, muito metido, eu fui numa escola de medicina. É claro que tinha uma ajuda, meu pai foi titular da patologia todos os anos naquela faculdade, e um dos primeiros dentistas a fazer o mestrado numa escola médica, no departamento de ortopedia. Tive alguns anjos da guarda, que foi o professor Bovo, que era da estatística, que era um dentista e ocupava um lugar de destaque. A Maria Tereza Botti, que era a primeira dentista a fazer, por causa do Lar Escola São Francisco. Eles abriram um espaço para o dentista e eu vim na sequência. Aí fiz meu mestrado e doutorado lá. Nisso surgiram os implantes e foi bem legal. Acho que a vida fluiu, né? Sem muita pressão. A gente largou o grande centro, que era São Paulo, que é o foco, e vocês assim do interior entendem bem o que é isso. Naquela época, hoje a gente tem essa globalização, mas antes o foco eram as grandes capitais. Não adiantava nem você falar de Ribeirão Preto, nem de Campinas, era São Paulo. Uhum. E eu estava com a maior expressão do momento, né, uma das maiores, que era o Dr. Barros, e eu resolvi não me distanciar, apesar de ir para o interior. Eu vinha toda terça-feira para dar aula na Unip, na Universidade Paulista, e de sexta eu ia para Campinas. Então, com isso, a gente conseguiu criar o vínculo, tanto no interior, buscando uma vida mais calma. Nós mudamos para o interior em 92, em decorrência do nascimento do meu filho mais velho, que é o Bruno, alguns problemas no parto, e veio aquela história. A minha esposa, a Érica, na época, falou: pô, eu quero morar lá, porque minha mãe está próxima. E era a opção do trabalho, né, de projeção, ou da família. E eu vi muito isso na minha família. Quanto meu pai, apesar de tudo, era família, falei, não, vai dar para conciliar. E fui para o interior. Meu pai me xingando até, né? Meu pai bravo. Falou, você vai virar um dentista de gabinete. Gabinete é como eles chamavam o consultório odontológico antes, né? E não sei o quê. Eu falei, pai, pô, eu vou. E o mais legal é que, além de tudo, a decência do meu pai é depois de um tempo ele bater a mão no ombro e falar: você fez a escolha certa, filho. Você continuou lá no interior, com a família, e conseguiu, de alguma maneira, uma projeção que era interessante. Então, foi tudo muito bom. Eu acho interessante o professor falar desses valores, né? Que é importante a gente salientar o valor da família, né? O podcast nosso, quando a gente pode entrar no ramo da gestão, a gente dá uma cutucadinha, né? Que é o foco da Jaque. E nos bastidores você comentou que estava com uma clínica maravilhosa, clínica dos sonhos aqui em São Paulo, né? E deu um passo para trás, foi atrás da família, da questão familiar, né? E gostaria de contar um pouquinho aí disso, como que foi essa trajetória, sair de São Paulo, montar o seu negócio no interior, numa cidade muito pequena, né? E que deu tudo certo, graças a Deus, né? Não, é bacana que a gente conversou um pouco antes e cada um sabe da vida de ambos, né? Então a gente tem muita similaridade nessa busca, né, de ser feliz. Que acho que o trabalho, a profissão, ele não é o fim, ele é o meio. E a gente tem que valorizar, e eu tenho valorizado muito isso. Se eu me perguntar qual que é o mote da minha vida hoje, o foco, eu vou te falar, é meu neto. Eu tenho um neto, o Otto, que é filho do coisa mais linda do mundo. E assim, e continuar na carreira do ensino. Eu acho que é muito legal. Eu me contamino, quer dizer, eu me contagio, não me contamino, mas me contagio com a juventude, né? Então, hoje, aqui, dando aula no IN, então chega esses meninos novos, você brinca, você é fonte de inspiração. Eu mais aprendo do que ensino com esses meninos que vêm assim, né, a 1000 por hora. Mas, na época, era muito diferente, muito diferente. Ter um consultório não era fácil. Então, o dentista, assim, meu pai, ele sempre teve ali, pelas redondezas da Escola Paulista, da Vila Mariana, a gente tinha um terreno na Borges Lagoa, e eu fui o primeiro filho, assim, a formar nessa área, pelo menos da área da saúde. Então, ele investiu alguns sonhos dele ali também. E construímos um belo consultório.
até porque com a expectativa de, por ser professor ali, teria muita indicação de paciente. Bom, e nisso saiu a bolsa, a gente foi viajar, nós fomos primeiros para Northwestern, professor Roger Calau, vi alguma coisa de ortognática, e lá eu vi pela primeira vez os implantes. E aí nós fomos para Alabama. Quando nós voltamos, a Érica voltou grávida, foi um passo pequeno, a gente aproveitou o consultório de agosto a novembro, em novembro nasceu o Bruno, em fevereiro a gente já estava morando em Porto Ferreira. Olha. Caramba. Então foi assim, com a cara e a coragem. E a vida de interior, no começo, é muito complicada para quem vem de fora, né? É aquela história de você vai no bailinho e olha para a menina, o cara te bate. Mas eu já cheguei casado, não era o problema. O problema era entrar na rede dos dentistas, que no interior ou eles trabalham no serviço público ou trabalham no serviço público. Não tem jeito. Não tem o sonho é ter um emprego de prefeitura. E eu não podia ter isso, porque com o vínculo em São Paulo, eu vinha de terça-feira da aula, de sexta-feira eu ia para Campinas, aí eu consegui um emprego à noite, no SESI. Pô, era duro. A vida foi assim, muito boa, mas ela pesou numa certa época. Filho pequeno, conta para pagar, trabalhava à noite, compensava os dias que eu faltava. Foi caminhando, foi numa boa. E aí as coisas foram acontecendo, veio a história do implante. Aí em 94 nós voltamos para Alabama com o professor Barros. Foi talvez uma das melhores experiências da minha vida, viajar com ele, né? O meu ídolo ali, me tratando como filho, a gente dormindo no mesmo quarto, ele mais velhinho. E foi muito legal, mas muito legal. E nessa época que os implantes começavam a surgir, ele me aproximou do professor Serson, que já fazia os implantes e dava aula, e do professor Elcio Marco Antônio, em Araraquara, onde eu dou os cursos até hoje de especialização. Olha. Lá na sequência do curso do professor Elcio. Então foi sempre a vida foi muito bacana comigo. Deu certo no interior, não deu certo ser piloto de Fórmula 1, graças a Deus, que com esse peso só poderia correr de Fórmula Truck. Mas assim, na odontologia, eu me inspiro em cada pessoa que eu vejo e valorizo o meu colega de Porto Ferreira, que trabalha fechado em 4 paredes e atende uma classe que necessita, e as pessoas que também brilham em outros lugares, formando opinião. Eu acho que é muito legal o que a sua esposa faz, o que a Jaque falou, da gestão. Eu acho que a gente só precisava aprender, de verdade, a ser melhor na economia, entender um futuro, né, para a gente poder se garantir e ter uma administração um pouco mais tranquila de consultório. O dentista, de uma maneira geral, ele é muito mau economista, é muito mau investidor. Ele sabe passar o preço, receber e gastar. Isso é um problema. A gente começa a perceber isso agora, com 60 anos. Né? Mas é legal essa oportunidade de mostrar isso para os jovens, né? Eu acho que isso é bacana. E hoje, você falou que a sua esposa também é dentista. Eu e a Érica vivemos muito bem, 20 e pouco, 30, quase 30 anos. Nós nos separamos há 5 anos. Hoje eu tenho minha esposa, minha companheira, que é a Daniela. Mas era o mesmo problema no consultório e até hoje. A gente não sabia administrar, não sabe. Tá. Hoje a Daniela é advogada, então a gente já almoça sem falar de óxido de zinco eugenol, de horário de consulta. Ela me fala mais de processo do que... Mas é bacana. Porque querendo ou não, igual agora ela tem os seus filhos, né? Acaba ficando muito nesse meio da odontologia, né? E eles trabalham lá diretamente com você hoje? Trabalham direto. O Bruno, então, a gente tinha um consultório bacana, que era um sonho. São 10 salas, centro cirúrgico, sala de aula. E quando houve essa separação, eles ficaram com a Érica, estão lá, e o Bruno ficou com ela. E o mais engraçado é que o meu filho mais novo, esse vocês podem entrevistar. Podem entrevistar os dois, mas o Gabriel, ele é uma fonte de inspiração para tudo. Ele é um cara engraçado, é um cara muito bem resolvido. E o Gabriel detestava odontologia. Ele olhava e falava assim, ó, Deus me livre, mexer na boca dos outros. Então ele ia ser o Dr. Robert Ray. Ele ia ter um avião, ia ser cirurgião plástico, ia viajar o mundo. Aí, de repente, ele ia ser um juiz de direito. Aí, de repente... O pai já decidiu, eu vou ser embaixador em Cape Town, né?
Tá bom, filho, você que faz. Mas é legal que ele é decidido. Aí ele fez relações internacionais. Pai, eu vou estudar nas faculdades, a melhor é essa, a melhor é essa. Entre Brasília e Uberlândia, eu vou para Uberlândia, que a vida é melhor. São 5 anos importantes na minha vida. Fez a faculdade, foi para Brasília fazer curso, ficou na Embaixada do Equador durante um bom período. Um dia chega em casa de Malicu e fala, olha, vou fazer odonto, vou trabalhar com vocês. E hoje ele é um baita de um dentista. Ele administra, a gente tem uma rede a gente tem uma franquia de clínicas de diagnóstico de imagem, a DVI, e ele gerencia isso. O Gabriel é o cara que sabe hoje, nessa geração, gerir um negócio. Então ele faz mestrado em reabilitação, é nosso aluno no implante, e cuida e administra as clínicas. Ele é um exemplo assim a ser seguido de administração, coisa que nem eu, nem o Bruno, nem a mãe do Bruno sabemos fazer. Então talvez essa geração já carrega um pouco melhor isso. Que legal. Parece que já nasce com aquele... Entendendo melhor. A informação, né, chega mais fácil, então você acaba buscando mais, né? Mas é legal que do lado científico é a mesma coisa, a gente se preocupa. Então assim... Hoje eu tenho aula no IN, é uma aula assim, você está exposto. Antes você montava uma aula no carrossel, nos slides, passava meses com aquela aula, dando a aula. Quer dizer, eu vou dar aula hoje às 5 horas da tarde, com certeza às 3 da tarde eu abro o celular e vejo se tem alguma publicação no PubMed, alguma coisa, porque alguém pode estar olhando e vai te perguntar. Então você precisa saber, se você se dá o luxo de estar formando opinião, fazendo formadores de opinião, você tem que saber que hoje a velocidade é muito rápida. Ou você destina essa informação ou você passa vergonha. Com certeza. E o professor hoje, além da referência de pessoa, é uma referência no tratamento de maxilas atróficas, né? De maxilares atróficas. Para o colega ou para o telespectador que está assistindo que não sabe o que é maxila atrófica, quando perdeu todo o osso da maxila, não tem como mais realizar implantes convencionais, né? Então, queria saber um pouquinho da sua experiência, como que você entrou nesse mundo, né? Lá na década de 90, né? Que nós tivemos um boom dos implantes zigomáticos, depois deu uma caída. Queria que você contasse a experiência um pouquinho para nós. Pô, que bacana ter essa oportunidade, Matheus. Assim, os implantes zigomáticos surgiram na minha vida por conta de precisar atender pacientes mutilados por ressecções oncológicas. Então, nessa formação da semiologia, tratamento de tumores, dentro da Unip, em Campinas, eu acabei conhecendo o Marcelo. O Marcelo, ele faz parte da Unicamp, da Faculdade de Medicina, e namorava com a Maíra, que era aluna nossa, e ele fazia umas reabilitações. E a gente tinha muita dificuldade com isso. Então, em 99, eu fui para Gotemburgo, patrocinado por uma empresa brasileira, pela Conexão Sistema de Próteses, para aprender a fazer zigomático. E assim, foi decepcionante, porque foi uma cirurgia muito longa, apesar de estar com o professor Branemark, o Finamark, e muita gente importante, a cirurgia assim, de muita responsabilidade e tal. E quando nós chegamos, eu achei que ia ser impraticável pelos valores, ainda mais para um serviço público poder ofertar. E eles abraçaram a causa e começaram a fazer os implantes. O engenheiro Douglas, que eram os donos da Conexão, o Rodolfo. E aí o que aconteceu? Nós nos encantamos com isso para tratar pacientes mutilados. E, de repente, surgem técnicas novas, como propostas por Stella em 2000, para um tratamento clínico. Então, olha lá, a gente tem um país que ainda tem uma demanda muito grande de pessoas portadoras de prótese total, de dentadura, e que pela atrofia óssea não poderiam usar os implantes convencionais. Então, viu-se ali uma possibilidade. E assim, quando uma empresa foca e começa a fazer, as outras começam, e tem um boom. E esse boom, talvez não tão alicerçado pela ciência, né, pelas evidências científicas, começaram a vender implantes, muita gente fazendo, e talvez a má indicação deles. Então, realmente, você está muito bem informado. A gente teve um boom em 2000, 2004. Eles caíram no descrédito. Então, aqueles que faziam ainda recebiam informações. Quando tudo não deu errado, manda para fazer um zigomático. E era isso que a gente vivenciava.
Aí, cada vez mais, as técnicas foram evoluindo, as pessoas realmente estudando isso, mudando macrogeometria desses implantes, as empresas sérias fabricando possibilidades de você trabalhar com isso a custos menores. E hoje, eu acho que nos últimos 3 anos, últimos 3, 4 anos, o foco, assim, é muito sazonal a história da implantodontia, né? Então você passa um período, só se fala em cirurgia guiada, outro período só se fala em reconstrução e manutenção alveolar. Hoje, o grande destino tem sido as maxilas atróficas, já que as outras etapas já estão bem sedimentadas. Então hoje, quando a gente vê as coisas erradas, falando mal do... É quem não está preparado, quem não sabe a história e não sabe a sua indicação. Então, hoje, eu vejo assim como mais uma ferramenta. Então, quando me perguntam, mas ela é melhor? Não, ela é diferente. Então, eu tenho os enxertos, que ainda funcionam muito bem, eu tenho os zigomáticos, e eu preciso ver qual que cabe, qual que vai se hospedar melhor para aquele paciente. Eu acho que hoje a odontologia precisava virar um pouco o foco, e não é que os tratamentos começam a dar errado, talvez a indicação esteja errada. Perfeito. As pessoas não têm olhado quem vai hospedar o tratamento que você está oferecendo. Perfeito. Muitas vezes o que é muito tecnológico, o que é muito rápido, não cabe para aquela pessoa, seja pelas condições locais, seja pelas condições emocionais e assim por diante. Então, eu acho que a gente está voltando para um lado, a gente precisava ter mais uma humanização na hora de indicar esses tratamentos para poder justificar, né? Com A certeza. gente vê muita brincadeirinha em TikTok. Então, a história das lentes dentais, né? Dos laminados ultrafinos e das mesmas facetas em resina. Você vê assim, iatrogenias, absurdos, muito grande, muito grande. A indicação está errada, o profissional está mal formado, mas quem foi procurar, quem vai hospedar aquele tratamento, talvez ele não tenha essa informação. Uhum. E nós somos formadores de opinião para os nossos tratamentos. Então, fica ruim você fazer um tratamento que você sabe que não vai ter aquela longevidade, não vai ter a resposta, e mesmo assim você vê fazendo. Então, isso aí às vezes cresceu demais a demanda, porque existem investidores na odontologia que não são da área e cobram de jovens que ainda não estão muito bem formados, né, essa produção, criar essa situação, né, vendem planejamentos feitos por terceiros, né, orçamentistas, e aí colocam um jovem recém-formado. Isso é muito similar ao que acontece hoje com a medicina, que não absorve todos os formandos da área médica na residência, e vão jovens despreparados para o pronto-socorro, dar os plantões, e ali às vezes acabam desencantando, porque não tem uma vivência e é a porta de entrada para os maiores problemas, né? Então, acho que muita coisa precisa ser revisto nessa fase de transição. Eu acho que o imediatismo, né, desses profissionais, muitas vezes, por buscar, né, o tratamento... qual que é o tratamento que eu acho assim, mais legal? É os implantes zigomáticos. Então, eu vou ali e faço um curso rápido, vou e já começo a operar, né? E muitas vezes vai por parte também dos profissionais que não fazem, não executam a técnica, e descredibilizam, né, a técnica. Muitos pacientes chegam para nós desacreditados, né, que vai ter que ficar para o resto das suas vidas com uma prótese total, né, com uma dentadura. Eu queria perguntar agora, como leiga, que eu também não sou implanto. Se faz, por exemplo, um protocolo, que é o que é a moda, e faz errado, esse paciente não pode se tornar um paciente que vai necessitar do zigomático depois? Sim, com certeza. É o que eu ia comentar, o erro do planejamento. Eu acho que tudo uma escadinha, né? Pô, a gente tenta primeiro a técnica menos agressiva, né? Mais convencional. Não deu? Vamos tentar fazer uma reconstrução óssea aqui, paciente jovem, tem seus 40, 50 anos, não vamos de zigoma direto. Pô, agora não, tá com 60, tá com 70, já tem ali uma maxila atrófica, não tem osso basal para receber uma reconstrução. É porque até na própria extração, Sim. se não for bem realizada, pode... Então, é tudo a questão que o professor falou de um bom planejamento, de uma boa avaliação, e que eu sempre bato na tecla dos alunos que a gente passa, de perder tempo numa boa avaliação, num bom diagnóstico, né, numa boa solicitação de exames complementares, porque eu acho que só vai ganhar, né? Você não perde tempo, você ganha tempo, né? Exatamente isso. A gente precisa mudar essa palavra. A gente vai ganhar tempo quando a gente faz um bom planejamento.
O dentista, por si só, ele acaba criando uma condição desconfortável para ele mesmo. Quando você trabalha em 4 paredes, você é detentor de todos os seus acertos e de todos os seus erros. Você esconde ali os seus problemas e esconde ali os seus acertos. Eu acho que nesse mundo globalizado, a gente tem que abrir a mente para tudo isso, começar a entender que realmente o que você está colocando é a realidade. Quem não conhece fala mal, os que não fazem acabam falando, eu não conheço muito bem. Então é aquela história de você estar andando de bicicleta e o cachorro vem querer morder seu calcanhar. Durante muito tempo a gente pedalou mais rápido, deixa passar. Aí de repente você tem tanta evidência científica que você para a bicicleta, pega uma pedra e se o cachorro vier, ele assusta, ele corre. Então hoje a nossa resposta é assim: o consenso da ITI, o ano passado, que é um dos grupos mais respeitados no mundo da implantodontia, parou para fazer o consenso sobre os zigomáticos, indicando como uma grande possibilidade de tratamento. Mas ela não é a primeira e não é a única. Então, a sua colocação de quando a pessoa faz os tratamentos mais conservadores, com os implantes convencionais, e por uma infelicidade perde, talvez o próximo passo seja o zigomático. Mas para que você possa partir para o zigomático, não é simplesmente falar, não, agora é colocar um zigomático. Talvez a melhor experiência seja você identificar por que ele perdeu esses implantes. Senão você vai repetir esse erro no zigomático. E é o que os jovens estão fazendo hoje com o advento da carga imediata. Então, o paciente perdeu o incisivo central porque ele caiu de skate, caiu na beira da piscina, é um fator traumático. Não tem terapia melhor do que colocar um implante, de preferência em carga imediata, manutenção do alvéolo, avaliar os tecidos, ótimo. Mas o outro paciente perdeu um dente por uma fratura longitudinal, porque ele é um apertador, é um freio-dente noturno. Aí você vai e coloca o implante. Quer dizer, ele perdeu o dente que Deus fez, que tem o sistema ligamentar, que tem todas as estruturas para poder suportar, e você vai lá e coloca um implante, carga imediata, e quer que dê certo. Aí, quando dá errado, o profissional fala, deu errado, você teve rejeição, Cara, para com isso, você avaliou errado, você planejou errado, e você não identificou a etiologia da perda do dente para indicar a colocação do implante. Perfeito. Então, eu acho que agora, cada vez mais, a gente está caminhando para isso, para poder sanar essas dúvidas. Parar e conscientizar-se, né? Parar e conscientizar. Nós tivemos a presença, só um minutinho, nós tivemos a presença do professor Fábio Bezerra uns episódios atrás, e agora ele está com uma empresa sensacional tratando a parte de implantodontia pós, instalação, que alguém vai ter que cuidar disso aí, né? E as pessoas esquecem de que a preservação muitas vezes é importante, para o sucesso do sucesso desse caso a longo prazo. Então, da mesma forma, conforme o professor comentou que os problemas nos dentes são previstos, os problemas nos implantes também, Então, nós temos a periimplantite, temos as doenças ali em torno dos tecidos ósseos, em torno desses implantes. E o paciente muitas vezes não entende que ele precisa voltar, retornar, fazer o acompanhamento, E muitas vezes os colegas também não indicam a manutenção. Faz o caso, entrega e esquece do paciente. Não é assim, Sempre brinco que é um casamento a longo prazo. E o Fábio Bezerra, que à parte é uma das pessoas mais doces do mundo da implantodontia. Ele, além de ser um diplomata na fala, em tudo, ele é muito concentrado, muito assim conceitual com tudo. E essa ideia da empresa dele, eu acho que é interessante, ela tem dado um suporte fantástico na manutenção dos casos operados, principalmente casos limítrofes. Então, a gente precisa entender esse suporte e que não é só mecanicamente instalar um implante e tal. A história da manutenção ela tem que ser muito bem discutida. A história da prótese final. Então, quando a gente termina um tratamento e eu falo para o meu paciente, olha, essa é a sua prótese final. Eu jamais tenho utilizado o termo a prótese definitiva, porque nada é definitivo. Então, muitas vezes, o meu paciente que hoje, com 70 anos, fez um zigomático, quando ele volta com 80 anos, eu preciso substituir essa prótese para uma prótese, por exemplo, destacável. Não estou falando de overdenture, mas uma prótese destacável para que ele possa ter, com a acuidade visual de 80 anos, com a motricidade, a manutenção da mesma.
E aí o Fábio entendeu que ele também precisa ter artefatos, medicamentos para poder manter isso. Então isso é muito legal. Você vê como o mundo da odontologia ele vai virando cada vez mais científico e mais dependente de outras especialidades. Eu tenho pacientes que frequentemente vão ao psicólogo, né? Eu preciso da fonoaudióloga, eu preciso do terapeuta ocupacional para esses pacientes, para poder ter um ambiente. Eu acho que está faltando um pouco dessa formação para que a gente possa humanizar um pouco mais. Com certeza. E, professor, contando um pouquinho da sua trajetória também dentro da Bucomaxilo, hoje a sua rotina te prende mais para os implantes ou você gosta mesmo do centro cirúrgico, do hospital, da ortognática? O que é que mais te brilha os olhos hoje? Matheus, de verdade, o que mais me encanta hoje é ainda o voluntariado no Hospital do Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos, que é um compromisso, né? Desde 2002, estando lá, o professor Hélio Tanimoto, com Marcelo Zuanassi, fazendo as reabilitações faciais, onde pacientes que vão ser mutilados, esse foi o mote da gente começar a fazer o zigomático, e a empresa Titânio Fix hoje, ela fomenta, até os dias de hoje, todos os implantes e materiais para poder reabilitar esses pacientes do Hospital do Amor, antigo Hospital do Câncer. Então lá é muito legal porque todo dia que tem cirurgia, e são cirurgias em parceria com a cabeça e pescoço, com a otorrinocirúrgica, com outros. É interessante porque nunca é rotina. Eu faço ortognática até hoje, mas assim, eu entendo a minha limitação. Acho que a ortognática hoje é para quem tem uma rotina muito frequente. Eu faço pela necessidade de atender os pacientes que são do SUS, conveniados, tal. Mas eu tenho assim minha grande alegria, né, de ver o Pita operando, que é um cara que é uma referência mundial. Nós somos contemporâneos. Ver o Aloysio Galiano, um cara que vocês têm que trazer aqui, é um Fábio Bezerra da cirurgia bucomaxilofacial. Esse menino me encanta. Esses dias eu liguei, Aloysio, eu estou indo para São Paulo, quero te acompanhar um dia numa cirurgia. Ele foi nosso aluno. E assim, o cara senta do lado do professor Larry Wolford, que é a nossa, né, referência maior, e falam de igual para igual, né? É um menino encantador e mantém a mesma humildade de um aluno de 30 anos atrás. Então, a minha rotina de hospital de trauma eu não consigo largar, porque Porto Ferreira tem o melhor hospital da região e é o único, não tem outro. E a gente acaba capitaneando a equipe que está lá, que é o Bruno, o Dr. Fernando também que está com a gente, e a gente acaba operando os traumas. O trauma me encanta. A cirurgia ortognática, assim, eu acho que tem que ser com muita responsabilidade. Agora, as reabilitações com implantes de pacientes mutilados, pacientes com malformações, realmente é um segmento que, assim, apaixonante. Para mim, eu acho que no livro do Gran, a gente tem o Congresso das Maxilas Atróficas aí, da reabilitação com a Bílio, com o PD e toda a equipe. O último capítulo do livro eu escrevo sobre isso, né? Porque eu acho que o que abriu o caminho para o consultório e um destaque, talvez, nos implantes zigomáticos, tenha sido esse episódio de tratar esses pacientes. Então, eu tenho esse compromisso devido a eles de retribuir. Muito bom. É gratificante, né? Eu acho que esse trabalho voluntário, né? Nós estávamos até comentando aqui nos bastidores da questão do Sul, né? Que você foi para lá. Então, acho que todos que o conhecem sabem desse instinto aí seu de ajudar o próximo, né? E a gente acaba colhendo em terra também muito dessa bondade que a gente transmite, né, professor? Eu acredito que sim, Matheus. Eu acho que é muito melhor você poder ajudar do que você precisa pedir. Então, essa é a premissa. Hoje eu vejo o meu neto, que eu falei que, assim, a razão da minha vida hoje, eu digo que é ele porque, assim, eu vejo a continuidade da vida nele. E aí, o que eu penso assim, é tanta coisa para agradecer que não sobra tempo para reclamar. As pessoas precisavam, talvez, mudar essa história, né? Você perde tempo, né? Amaldiçoando, riscou a porta do carro, quebrou o espelho, né? Eu acho que a gente não tem esse direito, tem tanta coisa envolta nisso que é tão mais importante, que só quando você vê situações, como por exemplo a do Sul,
o quanto é tênue essa linha entre o bem-estar e o problema maior. Então, eu passava de barco recolhendo pessoas, onde o cara tinha acabado de reformar a casa dele, ele se aposentou, ele estava entrando na fase da vida que ele achou que era um privilégio. Em 3 dias o cara perdeu tudo. E o que será da gente amanhã, né? Se você não fizer esse bom caminho e estar em paz. Então, eu acho que esse é o caminho. E não é nenhuma medalha, né? Você não precisa desse reconhecimento. Eu acho que você tem que ter a gratidão por ter essa oportunidade. Eu sou espírita, eu acredito muito nisso e eu preciso sair melhor dessa vida. Eu não posso penar de novo, né? Uhum. Mas você sempre foi assim ou teve algum evento importante que teve essa virada de chave? Eu sempre fui ruim. Acho que não, eu dei muito trabalho para os meus pais. Eu realmente era moleque brigão de escola, de ser expulso, de ser gordinho, líder de turma. Mas eu acho que a gente aprendeu com a minha mãe. Minha mãe é uma médica pediatra fantástica. Formou na mesma turma que meu pai. Em 1949, era a única mulher da turma dela. Na verdade, tinha ela e mais uma. Mas era tão feia que nem era mulher. Mentira. A gente fala que minha mãe... A outra acho que não terminou com a turma deles. Ela foi a única que terminou. E minha mãe era linda. Linda, 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 linda. E meu pai... Eu não posso falar que ele não era um galã. Ele era baixinho, narigudo e tal. Mas a minha mãe se encantou pelo meu pai, no meio de 40 outros homens, mas talvez pelo jeito dele. E ele prometeu que ia casar com ela, que ia ter 6 filhos. E foi isso. Foi muito engraçado a vida dos dois. E eu vi na minha mãe uma bondade com a vida, uma gratidão, que meu pai, a maneira dele manter os ciúmes dele, minha mãe afastada de trabalhar como médica naquela época, era filha atrás de filha, né? 6 filhos. Aí, logo a gente perdeu meu tio, eu nem cheguei a conhecer direito, então eles eram filhos únicos. As avós foram morar em casa. Eu tenho uma irmã de criação que foi trabalhar em casa com 14 anos e até hoje está com a gente, a Cida. Então, minha mãe era louca. Ela põe uma coisa aqui, a minha avó tirava, a avó mãe do meu pai, a minha avó, mãe da minha mãe, voltava para o lugar. E minha mãe, para não criar discussão, ela punha no meio. Não, aqui tá bom, tá. Para não ter problema com meu pai. Minha mãe foi uma pessoa de uma benevolência inexplicável. Mas a hora que ela se enfezou, falou, vou estudar. Com 76 anos se formou psicóloga, estudou e formou e foi trabalhar. Então, meu pai, que era o bambambam, diretor de faculdade, reitor da Unisa na época, motorista e tal, não, motorista hoje é comigo, e vai me levar para fazer serviço voluntário. Então, ela atendia o pessoal, antiga FEBEM, ela ia lá dar conselho, trabalhava com o padre Quevedo em coisas de parapsicologia. Então, eu me inspirei muito na minha mãe em tudo isso. Eu nunca vi minha mãe reclamar que, como uma médica, na época, ela pudesse ficar afastada desse título, desse trabalho. Ela adorava a família e era grata por isso. Mas na hora que deu o grito da liberdade dela, foi isso também. Eu acho que isso foi muito comum na minha vida, foi muito parecido. Tive uma vida maravilhosa, casado, com os filhos. De repente, eu falei, não era essa vida que eu estava querendo. Ter coragem de largar essa altura, a hora que você está tranquilo, né? Falei, não, não estou sendo, nem eu estou sendo legal para minha companheira, nem ela para mim. Vamos tomar outro rumo. Criam as divergências, criam os problemas, é impossível. Então, eu nunca fui tão bonzinho assim. A gente cria esses problemas para a gente mesmo. E tem que saber contornar, é só isso. É não amaldiçoar, não é botar praga, é agradecer a oportunidade de poder mudar. Para o bem ou para o mal, você tem que mudar. Com certeza. Muito bom. E como que você vê hoje, professor, seus alunos, né? Que infelizmente a gente estamos num mercado super saturado, né? Da nossa odontologia. E são poucos os que realmente gostam e que estão ali porque amam, né, o que está fazendo. Né? Você acha que por essas especializações, por esse contato, né, do professor com os seus alunos, isso vem mudando a cada ano, né? O professor já tem os cursos há muito tempo, né? Como você vem acompanhando essa evolução? A pergunta ela é extremamente complexa, Matheus. Assim, a gente mexe com... Quando você vai
dar aula para alguém, quando você vai formar alguém, mais do que tudo, você está alimentando sonhos. E cabe a você mostrar para ele o caminho bom, o caminho ruim, o que vai dar certo. E tem uma frase de um grande colega, do Arita, que se atalhos fossem bons, não precisariam existir caminhos. Então, você precisa colocar esses alunos no caminho. É que hoje você fica saturado nesse mercado com facilidades, né? Então, antigamente, você via o aluno querendo sair da faculdade, louco para montar um consultório, né? Poder tratar, fazer odontopediatria. Hoje está no 3º ano, o cara fala, eu quero fazer harmonização. Mas isso é muito culpa, né, midiática das coisas, que acaba mostrando um lado do glamour, e as empresas colocam isso hoje. Se você for no CIOSP, você vai ver metade dele é harmonização. Uhum. E falta botar o glamour no tratamento de uma criança, que amanhã pode ser seu filho, que vem com uma genesia, que vem com uma má formação. Então, eu acho que está faltando para os professores de base valorizarem essa condição na faculdade. Mas, se você me perguntar, a formação está muito ruim. Muito ruim, até com interesses outros, de formar mal e depois poder vender cursos. Uhum. Isso é um problema. E eu não estou falando de faculdades particulares só. Eu estou falando de faculdades públicas. A ponto de amigos vêm e conversam. Minha filha está encantada, ela quer fazer odontologia. Ela entrou em tal faculdade que é pública e tem a faculdade. Eu dou um exemplo. O Bruno formou na São Leopoldo Mandica, eu sou eternamente grato ao Junqueira, teve uma parcela, uma bolsa. Mas o Bruno não parou um dia por greve, por problemas outros. E a estrutura, a formação deles, fantástica. Enquanto que outro sobrinho estava na faculdade pública, quer dizer, no meio de tantas greves, tantos problemas, formou 1 ano e meio depois. Então é isso, eu acho que o professor, acima de tudo, ele tem que mostrar a realidade, né? Não adianta chegar de carrão na faculdade, não adianta chegar mostrando só casos bonitos, como acontece em congressos. A gente tem que mostrar a dificuldade do dia a dia. Uhum. Mas, em momento algum, eu deixo de falar o que eu falei para vocês. Eu sou apaixonado pela odontologia, faria de novo odontologia, não me sinto menor em um instante quando eu estou no hospital operando, porque eu acho que a gente começa a dar o respeito e ter o respeito da área médica, da área dos psicólogos, da nutricionista, quando você mostra o valor de cada um. Que não tem disputa, é interdisciplinar, não é multi, é interdisciplinar. Então, cada vez que entra numa disputa, quem faz isso é o médico, é o dentista. Quem fizer melhor para o paciente estiver dentro da ética, né? E respeitar, e saber que algumas vezes você vai se prevalecer de valores que advindos desse tratamento, e outras vezes, se é tão bom, você tem que abdicar dos valores e fazer o bem, né? Fazer a mesma coisa que você faz para receber sem receber. Eu acho que aí mostra o lado bacana de tudo. É dar o caminho, né? Para eles escolherem. Não adianta. Ser professor. Ser professor. Ser professor. Talvez essa indústria de pós-graduação, eu não sei por que tantos cursos de mestrado, de doutorado, e criando um número muito grande de mestres e doutores, que antigamente era um sofrimento. Eram anos que você largava tudo para fazer. Aí hoje você paga, vai na 4ª, 5ª e 6ª, e você fez o mestrado e sai mestre. E as faculdades contratam esse pessoal. Aí eles acabam depreciando aqueles que fizeram isso. Olha, se você não quiser, tenho 10 para o seu lugar. E colocam no seu lugar. Uhum. Aí você vai entender por que o ensino está assim. Eu prefiro mirar só nos bons exemplos, eu prefiro não olhar nada de mau exemplo e mostrar para os alunos que é isso. O caminho mais duro, ele é mais longo, mas ele é mais sustentável. Perfeito. Com certeza. Vamos entrar na nossa reta final, professor. Bora. O papo está muito bom. Antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta na qual a gente sempre oferece para os nossos convidados, né?
como que você se enxerga daqui 10 anos dentro da profissão? Já vai querer ter parado? Vai querer continuar ainda nesse trabalho voluntário? Como você enxerga o professor Paulo Saad daqui 10 anos? A pergunta é ótima, Matheus. Eu vou te falar uma grande verdade, e aí a sua esposa vai olhar para você e vai... É no mesmo sentido da gestão. Eu não me preparei para amanhã, eu vivo muito bem o dia de hoje. Então, se me perguntar, cara, eu não tenho nada. Eu tenho meus filhos que viajaram o mundo inteiro, eu tenho os meus amigos, né? Então, eu acho que agora não dá para me programar para daqui 10 anos. Daqui 10 anos, de verdade, eu quero ter muito mais tempo para mim e para o meu neto do que para a odontologia. Semana passada eu estava segunda, terça e quarta em Ribeirão, em curso zigomático, quinta e sexta na especialização em Araraquara. Estou aqui em São Paulo, segunda na Titânio Fix, terça, quarta, quinta e sexta no IN. Não é justo com quem me acompanha. Então eu tenho que diminuir isso, mas não porque eu não goste, porque eu tenho que entender que eu preciso deixar esse espaço para as outras pessoas. É saber a hora de parar, é saber parar com dignidade e entender as minhas limitações. Mas as minhas limitações não são o trabalho. Já te falei que o trabalho é meio. O meu fim é com a minha família, com quem vai me levar a fazer xixi quando eu não puder ir sozinho e tal. Então eu tenho que começar a valorizar tudo isso, né? Então daqui 10 anos eu quero voltar aqui no podcast e ver vocês brilhando. Vocês vão me fazer a pergunta, eu não vou lembrar do que eu falei hoje. Talvez seja isso. Muito bom. Que legal. Isso aí. Então, eu gostaria de deixar o espaço para professor divulgar aí o seu Instagram, suas redes sociais, né? Para quem não te conhece, quem é estudante de odontologia, quem já é dentista e pretende aí seguir nessa carreira dentro da cirurgia, né? Estamos aqui com uma grande referência. Fique à vontade, professor. Eu que agradeço o espaço, agradeço a confiança. A gente tem esse baita papo gostoso, a gente poderia ficar aqui horas, porque vocês realmente são encantadores na maneira de a tratar, de acolher. Eu acho muito legal esse mundo. Eu tenho um Instagram, porque o Gabriel, que é o filho mais novo, fez para mim. É Paulo Abdala Saad, quem procurar lá vai achar. Eu alimento muito pouco essa parte midiática. E tomo bronca por causa disso. Muita bronca. Mas eu acho assim, eu não tenho coragem de divulgar muito meus erros. Então também não divulgo os acertos. É a história do dentista. Mas eu vou começar a aprender a fazer isso. Mas eu prefiro muito mais a gente se encontrar, ter um papo, ou num congresso, ou na AORP, que é a Associação Odontológica de Ribeirão Preto, onde nós damos cursos lá desde 2000, curso de formação em implante e cirurgia avançada e curso de zigomáticos. Em Araraquara, na FAOA, a gente tem a especialização em implantodontia e, eventualmente, no Hospital do Amor em Barretos fica muito mais difícil, a gente tem cada vez menos recebido as pessoas ou mesmo ido para lá, mas a gente pode conversar em qualquer instante, é sempre bom bater papo com gente jovem e sempre bom bater papo com gente de mais idade também. A gente aprende em todos os segmentos aí. Para nós está sendo um prazer recebê-lo aqui, né? Foi um grande prazer, das histórias, né? Cada vez que vem um convidado aqui, a gente aprende muito com ele, né? E com você não foi diferente. Muito obrigado. Sua rede social, meu amor? A minha é Gestão Magna. Lá a gente vai falar mais sobre gestão propriamente dita mesmo. Então segue lá que tem bastante conteúdo interessante. E a sua? Meu Instagram, Dr. Matheus Caldeirão, né? Para você que busca também da parte cirúrgica. Coloco lá alguns casos, né? Mas vou começar a colocar erros também, viu, professor? Que ninguém só acerta aqui, viu? Obrigado, pessoal. Mais um episódio super, assim, sensacional. Não tem palavras, tá? Obrigado, professor, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, meu amor. Até o próximo. Próxima. Luz, Câmera e Gestão. Tchau, tchau.